É bem difícil. É bem difícil chegar aqui depois de um jogo desse, depois dessa eliminação pro Botafogo na Libertadores e falar alguma coisa. É bem difícil. Mas tem muita coisa que precisa ser dita, né? Tem muita coisa que infelizmente precisa ser dita. Talvez a única coisa que tenha de positivo em tudo que aconteceu nesse jogo, nessa eliminação, tenha sido a forma como o São Paulo foi eliminado, né? Dessa vez, o São Paulo perdeu, foi eliminado, mas jogando, brigando, lutando até o fim. Nós temos vários elementos nessa partida. Nós temos vários jogos, né, várias partidas dentro de um único jogo que dá pra falar. Mas assim, talvez a única coisa positiva é que essa eliminação não foi igual a do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Que foi uma eliminação que parece que, tá tudo bem perder. Pelo menos nessa, o time lutou, o time brigou. Isso talvez seja a única coisa positiva que eu tenha pra falar. Mas vocês sabem o que essas duas partidas têm em comum? As duas nós temos um treinador burro, despreparado, um protótipo de treinador, infelizmente, no banco do São Paulo. E eu peço desculpas pra vocês, de coração, de verdade, porque eu errei feio com esse cara. Eu achava que ele era competente, eu achava que ele era um bom treinador, eu achava que ele tinha soluções, eu achava que ele tinha repertório na carreira dele, né? Como na carreira, não, na profissão. Eu achava que ele tinha repertório na profissão dele. E eu errei feio. Eu errei feio. A tática dele é óbvia. A tática dele é óbvia. As alterações dele são ridículas. Ele não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Eu vou começar pelo que talvez seja a nossa maior dor, né? Que é ter jogadores contratados e não colocados pra jogar. Como, por exemplo, o Jamal Lewis. Ah, Tidico, você não viu. Você não sabe nem se o cara é bom, se ele tá preparado. Isso pode até ser. Só que o Wellington e o Michael eu já cansei de ver. Esses eu já cansei de ver. Então, como é que nós temos um lateral esquerdo contratado, o que talvez hoje seja a pior posição do São Paulo, a lateral esquerda? E já vem há algum tempo assombrando a gente. E o cara não é colocado pra jogar. O problema aqui, o problema nisso, é que não é que vai colocar o Jamal Lewis e o São Paulo vai ganhar. Não é isso. A não entrada do Jamal Lewis pro jogo se compara à insistência que ele teve com o Luciano. Tudo bem que o Luciano não começou esse jogo, depois pode ter, entrou até de forma certa, porque o William Gomes estava sentindo. Mas a insistência que ele teve com o Luciano na temporada é a falta de enxergar, é a burrice, é a teimosia, é a falta de percepção para mudar o que não está funcionando, o que não está adiantando. Então, a diretoria do São Paulo vai esperar mais quanto tempo? O que mais tem que perder? 2024 acabou de ser jogado no lixo. No lixo. Porque o técnico faz o que quer da cabeça. O São Paulo Futebol Clube é o laboratório dele. E quando sai o Wellington, não entra o Jamal Lewis, entra o Michel Araújo. Eu queria antes começar falando de outras questões, mas, sabe, é tanta coisa pra falar. O time do Botafogo, que nós ouvimos essa mídia podre, a mídia escrota, que vocês sabem que aqui tem um tratamento completamente diferente aqui nesse canal, estavam. E muitos irmãos meus são paulinos acreditam que o Botafogo tinha um futebol completamente discrepante do São Paulo. Então é importante a gente entrar nesse ponto agora para ficar claro como nós não temos trabalho técnico, como nós não temos treinador, o burro.
o fraco protótipo de treinador. Então é muito importante isso ser mencionado aqui. Porque nós ouvimos nas 2 últimas semanas que o Botafogo era um time sensacional. Um time espetacular e o São Paulo não era nada. Parênteses. Botafogo é fortíssimo. Botafogo é um time muito forte. Almada, Igor Jesus, a zaga lá, o Bastos e o Barbosa, Luiz Henrique, Savarino, Alex Telles chegando agora, John Vitor, é um time forte. Só que da forma como foi colocado, e muitos irmãos meus são paulinos descredibilizaram o São Paulo, da forma como foi colocado, nós não íamos jogar contra o Botafogo. Nós íamos jogar contra o Real Madrid do Zidane. Do Zidane, do Cristiano Ronaldo, do Benzema, do Modric, Marcelo, Kroos, Casemiro, era o Sérgio Ramos. Da forma como esse Botafogo foi colocado pra nós, nós íamos jogar contra esse time aí. Aquele Real Madrid do Zidane que ganhou 3 Champions. 2, sei lá. Então vocês percebem a inversão? Como o São Paulo tem time? Como está mal montado? Porque nesse jogo específico, proporcionalmente falando, o São Paulo fez. Não foram tantas chances claras de gol. Mas o Botafogo não jogou contra o São Paulo aqui no Morumbi. E nós vimos de novo que foi uma partida muito abaixo do São Paulo e nós poderíamos ter nos classificado. Não nos classificamos. Eu não acho justo chegar aqui e falar que nós não nos classificamos por causa do Luiz Gustavo ou por causa do Lucas. Mas foram erros de jogadores que, além de nós não esperamos, é um sintoma de que o time não estava bem. Nós vimos que o São Paulo não jogou bem e quase ganhou com facilidade desse Botafogo que pintaram ser o Real Madrid. E de novo, não tô nem tirando o mérito do Botafogo ter passado e não tô nem falando que o Botafogo é ruim. É um time muito forte. Só que o São Paulo tem elenco pra bater de igual pra igual por causa desse jogo que a gente viu. Foi uma cartilha muito... Se o São Paulo tivesse bem abaixo, o Botafogo teria amassado o São Paulo no Morumbi. Mas não, foi de igual pra igual. Na casa deles eles amassaram e aqui nós não tivemos tantas chances, mas nós amassamos o Botafogo. E tivemos várias, né? Com o Luciano, tivemos com o Caleri. Então vocês percebem como é técnico. Porque o time estava mal numa noite ruim e mesmo assim tínhamos bons jogadores. Lucas, Luciano, Rato, Caleri. O Luciano hoje jogou muito mais perto do Caleri. As jogadas quando o São Paulo foi quando o São Paulo faz o primeiro gol, mas um pouquinho antes do André Silva ter entrado, quando o São Paulo estava jogando muito bem, que o jogo virou completamente, todas as bolas passavam no Lucas. E ele tava na ponta direita. Só que todas as bolas passavam pelo pé do Lucas. Ele vinha fazendo a jogada pela ponta direita, com o Luciano quase dentro da área do lado do Caleri. E o Rato aberto da esquerda. Então quanto nós perdemos com o Luciano recebendo aquela bola na temporada? Porque nós não temos treinador. O burro, o despreparado, o técnico sem repertório nenhum, ele só consegue jogar pelo meio campo. Ele faz aquele quadrado, ele faz aqueles 4, são sempre 4, né? São dois meias atacantes, né? Ou 2 jogadores ali mais fluidos com 2 atacantes. O burro só faz isso. E o Botafogo sacou isso e é muito óbvio, né? O que o Botafogo faz? Eles têm 2 zagueiros ali espetaculares, que nós também temos. Nós temos 2 excelentes zagueiros. É porque não seria... eu preciso falar isso porque ficam contestando o elenco. Olha o que esse Alan Franco fez na partida. O outro é o Arboleda, que a gente adora. Nós temos uma zaga qualificada. O que nós não temos é inteligência na montagem, inteligência na tática, inteligência na estratégia. Nós não temos técnico. Esse é o problema. Porque o que o Botafogo faz de forma bem simples? Coloca o Bastos e o Barbosa, que são 2 excelentes zagueiros, e colocam 200 meio-campistas. Por quê? Porque o São Paulo não tem lateral, não explora as laterais, e até mesmo o William Gomes, que entrou, não joga para lateral, não joga de ponta. Joga sempre caindo pro meio.
Então, o jogo inteiro do São Paulo é óbvio. A sorte desse treinador, se é que eu posso chamar assim, do burro, a sorte dele é que ele tem um elenco gigante, um elenco muito competente nas costas dele e ele quase se classificou contra o Botafogo. Porque o que ele faz é torcer. O burro coloca o Lucas caindo pro meio, Rato caindo pro meio, Luciano caindo pro meio, até o William Gomes, que é ponta, que joga bastante pelas pontas, tanto pela esquerda quanto pela direita, começou caindo pro meio no comecinho. Ele saiu no primeiro tempo, mas começou caindo pro meio. E o Caleri é centroavante pelo. Centroavante. Já tá na palavra. Né? Aí o que o Botafogo faz de forma muito simples? Coloca 200 meio-campistas. E aí, quando ele vê que a tática dele não tá funcionando, o que ele faz? Qual que é a saída do sem repertório aí? Ele começa a inverter. Ele põe o Lucas na ponta esquerda, Lucas centralizado, Lucas de ponta direita, Rato na ponta esquerda, Luciano começa a cair pra esquerda, direita. Ele começa a inverter posição. Sendo que está na forma de jogo dele. O nosso gol foi com o André Silva correndo na ponta esquerda, na lateral esquerda ali, e cruzando pro Caleri. Porque você desafunila do meio. Então esse cara, ele precisa ser mandado embora. E eu não tô. Quem me acompanha aqui sabe, eu já tinha falado isso antes. Não tô falando porque foi eliminado pelo Botafogo. Ele tem que ser mandado embora porque ele não consegue enxergar o básico, o óbvio. Ele posicionou o ano inteiro o Luciano errado. Ele não arma o melhor esquema pro Lucas. A bola não mal chega pro Caleri. Ele não coloca um reforço que tem. O meio de campo ele monta da cabeça dele como ele fez no jogo contra o Inter de forma completamente despreparada, burra e ilógica. E uma coisa que me machuca é que eu banquei esse cara. Banquei assim, né? Eu falei, gente, eu gosto. Gente, o cara vai ser bom, não sei o quê. E eu preciso pedir desculpa pra todos vocês, nação. Pra toda a nação do São Paulo que me acompanha aqui, porque eu tenho muito respeito por vocês. E eu me enganei, mas eu me enganei feio com esse treinador. Me enganei feio, não tem repertório, não tem inteligência, não tem visão de jogo. Acho injusto colocar nas costas do Nestor, é um pênalti. Claro que eu não gosto do Nestor, infelizmente eu não gosto do futebol do Nestor. Mas eu vou falar que a culpa é do. Eu vou chegar e falar, é o Luiz Gustavo que entregou um gol. O Ferrarese, que é um jogador que a gente adora, entregou o gol contra o Inter. Acabou de entregar. É justo chegar e falar, esse Luiz Gustavo, a culpa foi dele. É justo falar que a culpa foi do Lucas, que perdeu um pênalti. O Lucas queria errar o pênalti, bateu com displicência. É justo. A verdade é que com esse time, com esse elenco que nós temos, o volume de todos poderia ser muito maior se fosse montado certo. Se ele colocasse lateral, o Alan Franco, que é um dos melhores jogadores do São Paulo hoje, disparado. Disparado, se não for o melhor. Se esse cara joga é uma barbaridade. Uma barbaridade. O que ele fez com o Luiz Henrique, que é outro monstro, que é outro craque. O que esse Alan Franco faz é uma barbaridade. Chegou uma hora que ele tava desesperado, pedindo por um aporte ali no meio de campo. E ali, talvez seria melhor ele ter entrado com o Marcos Antônio. Mais cadência. Não adianta você pôr. Tudo bem que ele não colocou muito jogador veloz também, mas se ele pudesse, eu acho que ele optaria por mais jogadores velozes. Não adianta você colocar muito jogador veloz contra esse time do Botafogo que é altamente rápido. Não adianta você ir pro embate rápido com esses caras. A maioria dos jogadores ali são rápidos e fortes. Você precisa de toque, você precisa de cadência. Pelo menos no meio de campo. Você precisa de inteligência para sair jogando com essa bola, senão os caras te acabam na velocidade. Então fica muito difícil você propor um jogo veloz, um jogo físico contra esse Botafogo. Você precisa usar inteligência. Você precisa usar outras artimanhas. Você precisa de dois caras ali ligando diretamente no meio-campo pras pontas. Você precisa abrir o máximo do seu time pra você tirar esses caras do meio de campo, porque senão não tem condição nenhuma de dominar. Porque qualquer um que domina a bola no meio de campo já tem dois, três em cima e os caras são fortes, são rápidos. Só que falar tudo isso agora não adianta nada, né? Porque ele já acabou com a torcida do São Paulo. E de novo,
Isso não é surpresa. É outro jogo ruim tecnicamente do São Paulo que ainda poderia ter saído com a classificação em cima do Botafogo. Ainda poderíamos ter saído com a classificação em cima do Botafogo por conta do Morumbi, do elenco do São Paulo, da camisa. São Paulo, com todo respeito ao Botafogo, São Paulo é maior. O Botafogo é um time que na hora do vamos ver, deixa a desejar. São Paulo teve tudo para se classificar. Só que não classifica porque tá sempre tudo ruim. Tá sempre mal montado. Tá sempre mal escalado por um técnico que a gente vê cometer os mesmos erros durante meses. Meses e a diretoria nada faz, nada acontece, nada muda. Eu espero que agora ele saia do São Paulo, ele seja demitido do São Paulo. Porque ô diretoria, o que mais vai custar? Então não tem importância nenhuma. Então não contrata mais ninguém, né? O reforço não tem mais importância nenhuma. Né? O Jamal Lewis nem entrou. Se o reforço não vai jogar, que o problema era a lateral esquerda. Se o reforço não vai jogar, para que contratar? Não tem um problema técnico aí, da comissão técnica? Então vocês vão esperar perder mais o quê? Vai esperar perder 2025? Olha, gente, desanima demais. Desanima demais.